Jesus que envolve esse ambiente que a gente pode sentir que é tão bom, tão salutar, ela possa entrar dentro dos nossos corações e que a gente possa levar essa tranquilidade, essa amorosidade por toda a nossa semana. Lembrando também, queridos, que quando a gente entra na porta dessa casa, assim que a gente começa a subir a escada, a espiritualidade já está cuidando da gente, olhando por nós. Então é muito importante que a gente esteja com os corações abertos e receptivos para que nós possamos ser tratados. Então, antes da gente começar a nossa preleção, eu gostaria de convidar vocês para que vocês fiquem bem confortáveis nas suas cadeiras. Aqueles que desejarem fechar os olhos também fechem os seus olhos. A gente vai fazer uma pequena prece de elevação. E essa prece a gente se conecta. A gente vai assim se conectando com esse ambiente salutar. A gente vai deixando para fora dessa casa os nossos problemas do dia a dia. Vamos cuidando da gente nesse momento. Vamos saudando nossos anjos da guarda, nossos mentores e toda a espiritualidade que aqui se faz presente. Também saudamos Maria de Nazaré, mãezinha de Jesus, que ela possa vir até nós com seu manto azul, cobrindo assim todo o Brasil, todo mundo, trazendo aquela amorosidade que apenas uma mãe dócil e mansa como Maria tinha, apaziguando assim as nossas ansiedades, acalmando todos os nossos sentimentos. E também nos conectamos e saudamos Jesus, que é o nosso mestre, Jesus que esteve entre nós e nos trouxe tantos ensinamentos. E também saudamos a Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade de nós estarmos aqui presentes com saúde, que possamos assim, de joelhos, em espírito, buscar essa conexão e essa sintonia por meio da prece que Jesus nos ensinou. Vocês podem, se quiser, repetir a oração em voz baixa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal, Pai. Que assim seja. Amém. Então agora a gente inicia uma parte do nosso assistência espiritual, do nosso tratamento espiritual, o tratamento que nós viemos buscar aqui na casa. E hoje nós temos como reflexão nessa preleção, o tema para a gente pensar durante a nossa semana é a importância do culto do Evangelho no lar. Vocês, muitos, quando passam pelas entrevistas, talvez tenham ouvido a indicação de fazer o Evangelho no lar. Então hoje a gente vai entender um pouco mais o que é esse Evangelho no lar. E nos conta Chico Xavier num livro chamado Jesus no Lar, que a gente até inclusive tem aqui para vender. No capítulo 1, o Chico psicografou as histórias desse livro pelo espírito Lúcio Nécio. Ele nos conta que esse culto, essa prática de fazer o Evangelho no lar foi introduzido nada mais, nada menos pelo Jesus. Jesus, numa das visitas que ele fez à casa de Simão Pedro, ele explicou a Pedro que as nossas casas, os nossos ambientes domésticos é a nossa primeira escola. Que é nesse ambiente familiar aonde nós conseguimos despertar em nós
as nossas características principais. É aonde nós aprendemos a respeitar as diferenças. É aonde nós aprendemos a acolher quem está passando por algum tipo de dificuldade. É aonde nós aprendemos a ouvir o outro com respeito, com amorosidade, com atenção. E aí Jesus ainda fala, não dessa maneira, eu tento trazer as palavras de Jesus numa linguagem mais nossa do dia a dia. E aí Jesus diz pra gente também, terminando esse primeiro capítulo, que não adianta a gente querer viver numa sociedade, num mundo de paz, numa sociedade onde as pessoas se respeitam, se a gente não tem esse respeito dentro da nossa própria casa. Não adianta querer paz se dentro de casa a gente tem as nossas guerras, os nossos conflitos. Isso é Jesus, há 2000 anos atrás. Uma das pessoas mais atuais que possa existir na nossa vida. Vocês entendem essa coisa de Jesus, né? E Jesus, ele tinha o seguinte, Jesus, ele não falava só. Porque é fácil vir falar, ele sabia falar, ele tinha o domínio da palavra, mas tem que viver. A gente tem que trazer os ensinamentos dele para a nossa vivência. E Jesus, quando visitava as pessoas, quando ele esteve encarnado, há mais de 2000 anos, e ele ia visitar as pessoas, nas casas das pessoas, ele sempre começava a conversa de forma elevada, elogiando, achando um traço positivo nas pessoas. E aí ele complementava dizendo da importância de nós conhecermos as leis de Deus, da gente pegar as escrituras, né? Na época eram as escrituras, e ler, entender, da gente valorizar esse momento tranquilo, de paz, de conversa salutar, aonde a gente pode sentar no ambiente familiar e trocar ideias, trocar aprendizados. E aí vocês podem estar se perguntando, né? Poxa vida, mas isso aconteceu há 2000 anos, hoje em dia é outra pegada, como os jovens dizem. Mas aí vem o Espiritismo e fala pra gente, pessoal, a gente precisa trazer para dentro das nossas casas a harmonia, a paz, o respeito, a tolerância, o amor ao próximo que Jesus fala, amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus acima de todas as coisas. Às vezes é o próximo mais próximo nosso, é aquele que está dentro da nossa casa. Que às vezes a dificuldade é complicada. Às vezes é a mãe que pentelha, o pai, a esposa que não faz a coisa do jeito que a gente quer, o marido que pisa na bola. E aí Jesus fala pra gente, com esse ensinamento, vem o Espiritismo e fala assim, pessoal, isso é uma prática importante para os dias de hoje. A gente precisa fazer isso. Mas por que fazer? Qual o motivo de eu ter que fazer? Porque a gente vive e somos invigilantes. A gente está sempre invigilante. Sabe aquele momento que a gente... Não, hoje eu não vou fazer aquilo, hoje eu não vou fazer aquilo. 1 minuto, 1 e-mail no escritório, um olhar torto que a gente possa dar para alguém, já dispara um conflito, um atrito. Então nós somos invigilantes. Essa invigilância, os nossos excessos, de toda e qualquer categoria que vocês possam imaginar, os nossos pensamentos mundanos, isso tudo faz com que aproximem-se de nós energias negativas. E essas energias negativas vão tirar o quê? Vão tirar o nosso equilíbrio, e vão abrir possibilidades, acreditem se quiser ou não,
de quando a gente está dentro da nossa casa, de criar conflitos, de provocar o outro. E às vezes, por coisa pequenininha, às vezes sai briga, discussão nas nossas casas, porque a gente colocou papel higiênico que sai por baixo e não por cima. E às vezes essas coisinhas, esses detalhes pequenos, acabam gerando um mal-estar familiar que dura dias, dura meses, dura anos, e às vezes vai durar uma eternidade, às vezes dura aquela existência toda. Mas quando a gente faz o evangelho no lar, pessoal, quando a gente faz o evangelho no lar, a gente fica mais fortalecido. A gente está mais fortalecido, mais amparado. E assim, essas energias malfazejas, elas não atingem a gente com tanta facilidade. Porque a gente está blindado. A gente faz as nossas orações, a gente faz o nosso evangelho. Só que juntar a família em 2023 para fazer uns minutos de oração, de estudo sobre os ensinamentos que Jesus trouxe para nós, é um grande desafio. É um grande desafio, por quê? Porque a gente vai competir com a internet, a gente vai competir com os computadores, com os celulares, com a televisão. E essa tecnologia toda que chegou para a nossa sociedade, para que a gente conseguisse se comunicar mais facilmente, que a gente conseguisse diminuir distâncias, né? Eu consigo mandar um e-mail para a pessoa lá no Japão. O que acontece? Acaba acarretando no isolamento dentro da nossa própria residência. Pessoas que moram no mesmo espaço físico, isolados, cada um no seu canto, no seu quarto. Imagina querer juntar essas pessoas para a gente fazer evangelho. Não dá. Tudo bem, eu não consigo fazer com a minha família? Gente, faz sozinho, persevera. Faz sozinho. O exemplo nosso muda o outro. E se a gente se dispõe a fazer o evangelho, eu não vou fazer sozinho, faz sozinho, sozinha, entenda que é desafiador. E a gente vai ser tentado, porque as forças que não são favoráveis a tudo que vem do divino, de Jesus, ela não quer ver a gente protegida, ela quer mais que a gente esteja desequilibrado, que a gente faça bobagens. Então, pessoal, nós precisamos estar atento para essas questões e cuidar da gente. E é importante também que a gente destaque aqui para nós todos que o Evangelho no Lar não é um culto religioso que eu estou fazendo dentro da minha casa, também não é um ritual. Não é. É apenas uma prática para que a gente possa vivenciar o que Jesus nos ensinou do jeito que ele vivia. Jesus falava, olha, a gente não pode recriminar a mulher adúltera. E ele acolhia. Ele conversava. Ele se sentava com ela nas mesas. Ele abraçava, ele respeitava as pessoas, ele não julgava. Então essa questão do evangelho no lar é importante para que a gente coloque na nossa prática, no nosso dia a dia, esse momento momento de tranquilidade. Eu vou fazer minha elevação espiritual, eu vou falar sobre coisas positivas. Se eu tiver a sorte de fazer com alguém da minha família, a gente vai estar trocando. A gente vai estar trocando sobre assunto salutar. Num momento, numa sociedade que a gente vive, que a gente só vê discórdia, que as pessoas não respeitam o outro. E também, uma coisa importante para nós
Não é só falar, olha, fui lá no SEMP, a Dolores dá a preleção do Evangelho, agora eu faço Evangelho no lar. Gente, não é para falar que faz Evangelho no lar só porque faz Evangelho no lar. É para sentir. É para estar com o coração aberto e receptivo, porque na hora que a gente está, igual a gente está aqui, a gente vai estar na nossa casa fazendo Evangelho no lar, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais que nos acompanham e que querem o nosso bem, eles vão sentir que nós estamos receptivos e eles vão agir sobre nós, cuidando da gente, abrindo nossos caminhos, orientando, trazendo intuições para situações que às vezes a gente está vivendo. Então não é só para a gente falar da boca para fora, tudo que a gente faz a gente tem que sentir de verdade, com o coração. Ah, tá, legal, gostei. E como que eu faço Evangelho no lar? Evangelho no lar é fácil, é fácil. A gente precisa escolher um dia da semana e o mesmo horário. O meu Evangelho no lar é domingo às 2 horas da tarde. Todo domingo às 2 horas da tarde, ou na minha sala, ou no meu escritório, ou na cozinha, depende, em qualquer lugar em qual você se sinta confortável. Você pode sentar e fazer o seu Evangelho no lar. Uma coisa importante, convida os familiares. Se eles não quiserem participar, não obriga ninguém a participar, pessoal. Livre-arbítrio, cada um faz na hora certa que tiver que fazer. Aí eu sento lá no meu sofá, ou eu sento na minha mesa da cozinha. E aí o que a gente faz? A gente faz uma leitura, uma prece inicial. Essa prece inicial pode ser o Pai Nosso, como pode ser esses livros de mensagens que nós temos. Abre e lê uma mensagem, por exemplo. Aí depois a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem 2 maneiras de a gente fazer a leitura dos trechos do Evangelho. Ou a gente abre de forma aleatória e cai na página que cair a gente lê. Ou a gente começa desde o início, lá do prefácio. E vai seguindo assim a sequência dos capítulos. Depois dessa leitura do trecho do Evangelho, nós comentamos. Então comentamos, todos que estamos lá, está aberto, todo mundo pode fazer seu comentário. Poxa, me tocou tanto essa palavra de Jesus, eu fiquei assim sensibilizada, me lembra uma situação que eu vivi. E é importante, pessoal, que nessa hora que há aberto a fala dos demais amigos lá, familiares, que não é momento, gente, não é momento de apontar dedo para ninguém, não é momento de fazer, fulano, tá vendo? Olha, Jesus falou, é a tua cara isso, hein? Nossa, presta atenção que essa mensagem foi para você. Não é momento disso, não é momento de falar de política, não é momento de falar de jogo de futebol, ou julgar quem quer que seja. É momento da gente olhar aquela mensagem e discutir entre nós, nossos familiares. Depois dessa leitura e desse comentário do trecho do Evangelho, o que a gente faz? A gente faz as nossas vibrações. E o que é vibrar? Vibrar é pensar em algo e mandar muita energia boa para aquela coisa, ou para aquela pessoa, para aquele lugar que a gente está vibrando. Mandar amor, mandar luz, entendimento, perdão, com o poder da nossa mente. Porque o que a gente pensa, a gente sabe que vocês sabem que a gente pensa e realiza, né? É o que a gente tem escutado aí de muitos estudiosos da ciência do cérebro. A força que tem o nosso pensamento. Então eu vou vibrar, posso vibrar pela paz no mundo, posso vibrar pelos nossos políticos, para que eles tenham bom senso na hora que eles forem tomar as decisões. Posso vibrar por alguém que está adoentado na minha família. Posso vibrar por alguém que está precisando de um emprego.
Posso vibrar pelos jovens, pelos idosos, pelas crianças que de repente estão sob a tutela daquelas pessoas que estão fazendo evangelho no lar. E vibro também pela harmonia, pelo amor, pelo respeito crescente dentro dos nossos lares. E é legal também que a gente, quando vá sentar para fazer o evangelho no lar, pega uma garrafa d'água da geladeira, uma garrafa d'água, coloca lá pertinho de nós. Essa água, ela será fluidificada pelos amigos espirituais que estão lá conosco. E depois que termina, cada um toma um copo daquela água, desejando que aqueles problemas, desejando que, seja qual for os problemas de ordem material, de ordem espiritual, que eles sejam amansados, acalmados com aquela água, e que caminhos e que luzes sejam trazidas para a nossa caminhada. E mesmo sozinhos, a gente faz esse mesmo roteiro. Faz em voz alta. Faz em voz alta. Por que a gente precisa fazer em voz alta? Porque nós temos ao nosso redor entidades espirituais, amigos espirituais, que às vezes nem todos ainda conseguem ler o que está passando no nosso pensamento. Alguns precisam ouvir. E se ele foi convidado para estar no nosso lar, no momento do evangelho no lar, é porque eles também precisam, tanto quanto nós, daquele ensinamento, daquele aprendizado. E tem uma coisa linda, gente, que eu li uma vez, acho que foi no livro de André Luiz, eu tentei buscar o livro para poder falar para vocês, que diz o seguinte, que assim, dessa maneira, a gente começa a acender uma luzinha na nossa residência, na nossa casa. Essa luz vai se fortalecendo conforme a gente for pegando a disciplina e for fazendo esse evangelho regularmente toda semana. E dizem para nós, os amigos espirituais, os das esferas superiores, que quando eles olham aqui para a Terra, as luzes que eles veem com mais facilidade são aquelas luzes que são emanadas das casas, dos lares onde são feitos o evangelho no lar. Só para vocês entenderem o tamanho da grandeza e da importância da gente fazer o evangelho no lar. E assim eu vou terminando a minha participação aqui com vocês hoje, pedindo muito a Deus e a Jesus que eles fortaleçam a gente nessa decisão de colocar, de implantar o evangelho no lar na nossa casa como uma rotina. A gente escolhe lá um dia da semana, um horário, porque com certeza essa troca de energias e de conhecimento vai fortalecer muito grandemente as nossas casas e vai nos ajudar muito num processo de reforma íntima, que é aquele momento que a gente olha para nós para identificar certas questões que a gente precisa cuidar para que a gente possa evoluir moral e espiritualmente. E assim a gente vai fazer uma vibração, lembrando de toda a espiritualidade que está aqui com a gente, agradecendo por eles estarem conosco, vibrando para que haja paz e entendimento entre as pessoas, vibrando para que a gente possa entender que não adianta a gente levar um mal entendido para frente, que a gente precisa conversar, olhar com respeito. Lembra, Pai, ajuda a gente a lembrar, Pai, que a gente quer, que para que a gente trate o outro da maneira que a gente quer que o outro trate a gente. Vamos deixar o nosso orgulho, vamos vibrar para que a gente possa combater nossos orgulhos, a nossa vaidade. Vamos vibrar pelos jovens, pelas crianças, pelos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade. Vamos vibrar por aqueles que
que permanecem no equívoco, para que eles possam receber muita luz e entendimento. Vamos vibrar por aqueles que se julgam nossos inimigos. Vamos vibrar muita luz, muito amparo por todos os nossos familiares. E para nós, Pai, que a gente possa sair daqui fortalecidos para essa semana que se inicia. E assim a gente termina a nossa participação nessa parte da assistência espiritual e dizemos graças a Deus e graças a Jesus.